Segunda Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém. Amém. Hoje eu queria falar aqui sobre um dos pilares da reforma. Há 2 dias atrás deveria ser pelo menos mencionado a reforma. Sábado eu fui pregar em 2 igrejas. Eu perguntei em uma delas o que é comemorado dia 31 de outubro e ninguém sabia. Teve gente que novamente disse Halloween. Dia 31 de outubro é considerado o dia das bruxas, mas dia 31 de outubro, para nós, representa um marco. A igreja deveria celebrar, e eu digo além, a igreja deveria pensar e repensar no legado da reforma. Nós estamos, infelizmente, perdendo todo o legado. Tudo que foi conquistado com muito sacrifício, com muita luta, com muita dificuldade, hoje, infelizmente, a igreja evangélica está como a igreja católica há 500 anos atrás, apostatando da fé, substituindo a palavra por outras coisas, e infelizmente eu não sei se nós temos o que comemorar ou se nós deveríamos voltar lá atrás. Somente as Escrituras. Esse é um dos legados da reforma. Martinho Lutero, que é uma das, e não o único, porque tem gente que atribui toda a honraria para Martinho Lutero, mas ele foi apenas um dos homens que Deus usou naquela época. E ele vai olhar para o que a Igreja Católica Apostólica Romana estava fazendo, e ele vai contestar. Ele vai falar, não é bem assim. E eu vou falar disso daqui a pouco. Esse texto que nós acabamos de ler, a igreja sabe, Timóteo era um dos discípulos e amigos de Paulo. E ele vai receber algumas cartas. E nessas cartas, irmã Terezinha, na época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha, muito menos,
não tinha nenhum aplicativo. Então, Paulo escrevia cartas para ensinar, para admoestar, para corrigir, para disciplinar. E nessa carta, a segunda carta a Timóteo, ele vai deixar algumas orientações, algumas advertências. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, Paulo vai dizer que esse texto, ele vai dizer que os escritos, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. A primeira coisa que a igreja precisa saber é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada por Deus. O conceito de inspiração é como se Deus houvesse soprado a palavra dele. A palavra é inspirada. E uma das frases de Martinho Lutero, ele disse que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. A Bíblia, ela é como uma peneira, e aquilo que não passa nessa peneira precisa ser descartado. Aquilo que não passa nessa peneira precisa ser jogado fora. Se não passar pela Bíblia, tem que ser rejeitado. E hoje tem muitas coisas que não passam por essa peneira. E Paulo vai dizer, olha, as Escrituras são inspiradas por Deus. Ele usa aí, repita comigo, sagradas letras. Sagradas letras. O que é isso, pastor Silas? Na cabeça de Paulo, quando Paulo diz sagradas letras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Não existia ainda o Novo Testamento. Quando Paulo ou qualquer outro pregador falava de Escritura, ele estava se referindo à lei e os profetas. O que a lei dizia, repita comigo, o que a lei dizia, é a palavra de Deus. O que os profetas diziam, são palavras de Deus. Então a primeira coisa que a igreja precisa ter em mente, esse livro que nós carregamos, esse livro que nós devemos amar, é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a igreja, ela foi se afastando da Bíblia. A Bíblia está aqui, século I, o início da igreja cristã. Nós lemos aqui esse ano que a igreja, os crentes, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, ela estava junto com a Bíblia. Com o passar do tempo, a igreja foi fazendo isso aqui. A Bíblia está ali e ela foi se afastando da Bíblia.
ela foi se distanciando da Bíblia. E isso mexeu com a cabeça de muitos homens. Porque a igreja, ela é a igreja de um livro. É a Bíblia. Antigamente os crentes eram conhecidos como o povo da Bíblia, povo do livro. Só que a igreja ela foi se afastando. Hoje, terceiro lugar. Olha para mim, por favor. Tem gente que já passou até pela nossa igreja, que tenta desqualificar, falar mal, denegrir a reforma. Teve alguém que falou assim: não entendo por que o pastor Silas comemora a reforma. Por quê? Porque eles olham para os reformadores e não para o que os reformadores defendiam. Eu vou explicar. Uma coisa é você olhar para o homem, e outra coisa é você olhar para o que o homem está olhando. Todos os reformadores, todos, tinham virtudes e defeitos. Martinho Lutero, Calvino, John Knox e outros, todos esses homens, eles eram heróis ou, na hora, eram vilões. A gente não pode olhar para o homem, mas é olhar para o que eles olhavam. E eles queriam revitalizar a igreja, corrigir a igreja, reformar a igreja. Eu, como pastor, eu tenho qualidades, mas eu tenho defeitos. Se você olhar só para os meus defeitos, você vai desqualificar tudo. Tem gente que foca só nos defeitos, esquece de olhar as virtudes. Nós não podemos olhar para a reforma olhando apenas para os homens. Calvino é consideradamente mais ilustre, mas Calvino tinha defeitos. Lutero tinha defeitos. Então, a terceira observação: não olhe para a reforma pela ótica dos ruins, porque foi o próprio Deus. Irmãos, eu falei aqui domingo, eu continuo crendo que Deus é soberano. Amém. Deus usa quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Quem não aceita isso está questionando a soberania de Deus. Deus levanta reis e tira reis. Deus levanta presidentes e tira presidentes. Deus levanta profetas e tira profetas. Deus levanta pastores e Ele tira pastores, porque Ele é soberano. Aleluia. A minha Bíblia fala que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas. Tudo que acontece, nós estamos vivendo um período caótico na nossa política, mas é permissão de Deus. Ele continua assentado sobre o alto e sublime trono,
e não cai uma folha da árvore se não for da vontade dele. A minha Bíblia fala que até os nossos fios de cabelo são contados. A minha Bíblia fala que ele chama as estrelas pelo seu nome. Ele chama os raios e eles se apresentam diante dele. Mas por que Deus está permitindo isso na nossa nação? Porque alguma lição ele tenta nos ensinar. Tem. Irmãos, eu não ia falar, não, eu vou falar. Eu falei com minha esposa, eu estou triste de ver a idolatria de crentes com o presidente que está saindo. Eu minto não. Ele é apenas alguém que Deus permitiu estar lá. Deus é soberano. Nós cantamos aqui, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. E Deus, ele me usa apesar das minhas limitações. Deus, ele usou Lutero, Deus usou Calvino, Deus usou Knox, Deus usou todos os homens, apesar das suas limitações. Deus é soberano. Agora pare de olhar para a reforma. Mas Lutero, alguém falou, Lutero mandou matar. Teve seguidor de Lutero que pegou espada e queria decepar todo mundo. Mas eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para as virtudes. Tem crente que entendeu o reino de Deus até hoje. Está entendendo tudo errado. O próprio Jesus falou que o reino não é deste mundo. O reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade. Esse é o reino. Então pare de olhar a reforma pelos reformadores. Agora, irmã Terezinha, por quê? Por quê? Qual é o tema de hoje? Repita comigo. Sola Escritura. Somente as Escrituras. Por que isso surgiu? Por quê? Porque isso surgiu, olha para mim aqui, para questionar as inovações do romanismo. A palavra de Deus é a nossa maior regra de fé e prática. Só que a igreja começou a querer colocar coisas acima da palavra. Acima da palavra. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, a primeira coisa que a igreja colocou, a infalibilidade papal. O que é isso? A palavra do Papa era inquestionável. O Papa, enquanto ele estava legislando, ele era a maior autoridade. A palavra do Papa estava acima da palavra de Deus. A igreja fez isso. E hoje, tem muitas igrejas evangélicas que a palavra do pastor é inquestionável. Se o pastor falou, você tem que acatar.
Se não acatar, você está desobedecendo, você está desviado, você está totalmente equivocado. Eu convivi com pastores que diziam, eu falo e membro abaixa a orelha. Um dia ele falou comigo, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Eu falei, eu não sou burro, se o senhor é um problema do senhor. Diante de Deus, falei com ele. Se o senhor é burro, aí é outra coisa. Eu não sou burro. A palavra de qualquer líder não pode ser maior do que a palavra de Deus. Segundo lugar, a igreja colocou ela mesma acima das Escrituras. A igreja estava acima das Escrituras. A igreja tem que estar debaixo das Escrituras. É a palavra de Deus que é a nossa maior regra de fé e prática. A igreja nossa aqui, ela tem estatuto. Tem. A igreja aqui tem estatuto. E eu estou querendo até rever algumas coisas do estatuto. Mas o estatuto da igreja nunca pode estar acima da palavra. Ela está abaixo em conformidade. Terceiro lugar, a igreja, por que surgiu? Sola Escritura, porque a igreja começou a adorar e a venerar Maria. Maria é adorada, Maria é venerada. É engraçado que nem os discípulos aceitaram a adoração. Quando Pedro foi pregar lá, Cornélio queria adorar ele. Ele falou, não faça tal coisa. Lá em Apocalipse, nós cantamos aqui hoje, João viu. João queria adorar o anjo, e o anjo não aceitou. Maria, eu já preguei aqui, Maria é uma mulher formidável. Maria é um exemplo para todas as mulheres, mas Maria não pode ser adorada, não pode ser venerada. A adoração é somente a Deus. Só Deus deve ser adorado. Em quarto lugar, a igreja começou a adorar e a venerar santos e imagens. A santo para dar e vender. Cada dia tem um santo. É tanto santo que não tem explicação. E adora santo, venera santo. E Pedro virou santo. Tiago virou santo. E no Brasil é tanto santo que eu estava ouvindo, a igreja vai canonizar mais um aí que diz que ele fez um milagre há 400 anos atrás. Eu falei, será que tem alguém para testemunhar o milagre que ele fez há 400 anos atrás? A igreja vai se afastando. Em quinto lugar, a igreja começou a conferir poder aos sacramentos, a ponto de falar que quando você pega no pão da ceia, você está pegando o próprio corpo de Jesus. E quando você pega no cálice, você está pegando o próprio sangue. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. O meu pastor, coitado, meu pastor foi pastor meu 20, até os 21 anos, até os 20 anos.
Ele falava, um dia estava servindo a ceia, e ele também defendia que o pão se tornava o corpo e que o suco se tornava o sangue. Aí ele contava, eu ouvi isso diante de Deus várias vezes. Um dia uma mosca veio, pousou no pão e caiu fulminada. Foi um infarto, né? Porque a mosca pousou no corpo de Cristo e ela morreu fulminada. E a gente ouvia isso e ficava até com medo de tomar ceia. E na hora da ceia a gente começava a pensar, meu Deus, eu tomo. E se eu cair fulminado igual a mosca? Meu pai amado, a maioria passava a ceia. Não. E eu não tomava ceia porque eu ia com o Mineirão gritar galo. Aí eu falava não. E se eu pegar no corpo, a igreja católica, apostólica, romana, até hoje ela dá poder aos sacramentos. Lutero, Calvino e os outros reformadores vão dizer, não, o poder não está no pão, o poder não está no cálice, há poder no nome de Jesus. Aleluia! Nesse nome sim há poder. Aleluia! Em sexto lugar, a salvação e a suficiência de Cristo estava dividida. Não era só Jesus que salvava, mas a igreja salva. Tem igreja evangélica hoje que também lá não está no nosso meio, está condenado. Eu já passei aqui. Eu não estou falando mal, eu estou contando a verdade. Eu já passei de uma fala do falecido líder da igreja Deus é Amor, aonde ele falava, quem não pertence à nossa igreja está condenado. A igreja católica fez isso. A salvação não era em Jesus, era na igreja. E aí, os reformadores vão dizer, a igreja precisa voltar à palavra. É por isso que, quando eu for pastor dessa igreja, a palavra é inegociável. Aleluia! A palavra é prioridade. Prioridade, a palavra é prioridade. Eu nunca, diante do Espírito Santo, eu nunca proibi pregador nenhum aqui de pregar qualquer coisa. Tem lugar que eu fui pregar, o povo me chamou. Aqui você pode falar disso, não pode falar daquilo. A palavra, ela é a nossa maior regra de fé e prática. Eu queria falar aqui rapidamente algumas verdades sobre a Bíblia. E a Bíblia é o livro de Deus. A primeira verdade que eu quero deixar aqui registrada: a Bíblia, viu, Eduardo, não é um livro mágico. Tem gente que acha a Bíblia é um livro mágico. Eu não posso sair de casa sem ler a caixinha da promessa. A Bíblia não é um livro mágico. Tem gente
que querem dar a Bíblia como se fosse, irmã Roseli, horóscopo. Hoje eu quero saber, eu estava até vendo se passa para falar, hoje eu quero saber se eu como alho ou cebola. Aí ele abre a Bíblia, aí ele lê lá, e os filhos de Israel sentiram saudade da cebola do Egito. Epa, Deus está mandando eu comer cebola hoje. Ele lida a Bíblia como se fosse um livro mágico. Tem gente que até hoje fala, a Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus, irmão. A Bíblia só se torna palavra de Deus na minha vida se eu pratico ela. O livro por si só, meu pai não veio hoje não, tadinho. Meu pai, um dia eu tive, quem aqui desde o início vai lembrar. Hoje a gente cortou isso. O pastor Lincoln, no início da igreja, o pastor Lincoln, meu pai deu uma nele aqui na hora da ceia, que eu fiquei, eu achei que o pastor Lincoln nunca mais ia voltar aqui na igreja. Porque o meu pai, ele idolatra o livro, como se o livro fosse mágico. Meu pai coloca dinheiro dentro da Bíblia. Tem gente que coloca envelope, dinheiro, coloca papel. Chega para abrir a igreja, coloca a Bíblia ali no passeio para abrir a porta. Aí na hora de dar ceia, meu pai já tinha lavado as mãos, aí ele veio, partiu o pão, aí o pastor Lincoln mandou abrir a Bíblia e na Assembleia de Deus de Igreja, eu fui discipulado, o pastor orientava, depois que você lavou as mãos, não pega mais no microfone, não pega mais na Bíblia, porque tem micróbio, tem bactéria, tem sujeira, dinheiro, você deixa a Bíblia aí na cadeira, alguém sentou, igual o Sácio, a calça, que sentou na rua, a realidade é essa. Aí meu pai pegou a Bíblia, aí o pastor Lincoln chegou no ouvido dele, ô irmão Josias, não pega na Bíblia não, que a Bíblia é suja. Ele entendeu o que é isso? A palavra de Deus é suja, não! A palavra de Deus é limpa. Eu posso limpo, não é a palavra que é suja, não. É o livro que é sujo. Entendeu tudo errado aí dentro do carro. Eu tive que sentar com meu pai. E até hoje ele não entende. A palavra de Deus não é sujeira, não. Eu falei, pai, tem até dinheiro. Que coisa mais suja que dinheiro? Todo mundo pega em dinheiro aí, passa na mão de sei lá quem é. Dinheiro é imundo, é igual celular, é imundo também. E não é a Bíblia. A Bíblia não é um livro mágico. O poder não está no livro. O poder está na palavra. Amém? Amém? O poder não está no livro, está na palavra. A segunda verdade sobre a Bíblia: todos podem entendê-la. A Igreja Católica Apostólica Romana, irmã Teresinha, não queria colocar o livro na mão de todo mundo. Achava que só os mais intelectuais poderiam entender a palavra. Agora a palavra, irmãos, ele é analfabeto, ele
é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E ele pode entender a palavra de Deus. Sabe o que é necessário? Lá em Bereia, diz que Paulo pregava lá em Bereia e eles examinavam cada dia as Escrituras. Quando você lê, tem coisa que eu não entendo, leia de novo. Não entendi, leia de novo. Ore, peça ao Espírito Santo que Ele ilumina, que Ele te mostre a palavra de Deus. Todos podem entendê-la. Todos. Não é um livro de intelectuais. Eu peguei um livro, eu vou citar, Karl Barth é considerado um dos maiores teólogos do século XX. Irmão, eu li. Eu falei, esse cara é muito inteligente, ou eu sou muito burro. Porque nem eu, que tenho curso superior, eu entendo o que ele está falando. Sabe quando você pega aquele livro, você lê uma vez a página, chega no final da página, não entendi nada. Aí eu li de novo, eu não entendi nada. E li 4, 5, falei, o que esse homem quis dizer, comentário de Romanos. Eu paguei R$150 no livro. Eu olho lá na biblioteca, falei, talvez daqui uns 10 anos vocês iluminados, eu vou conseguir ler esse homem, porque até hoje eu não entendo nada que ele fala. Eu falei, ou ele é muito sábio, ou ele viajou na maionese. Sabe aquele pregador que prega, você sai do culto. Quem ele pregou? Eu não sei, você ele pregou. Tinha uma irmã lá na igreja que eu era, irmã Agripina. A irmã conheceu a irmã Agripina, um amor de pessoa. Aí a irmã Agripina, o nosso pastor é bacharel em teologia e gostava de usar palavras da teologia sistemática, do vernáculo. Aí o pastor um dia chamou Cícero e falou assim, depois do culto, eu quero que você chegue um por um, perguntando o que achou da pregação. E até eu e Cícero, que era mais estudado, não entendia quase nada que ele falava. A gente ia no culto, um dia eu anotei diante de Deus, eu anotei 20 e tantas palavras que ele citou, que nem eu com curso superior, eu sabia o que era a palavra. E eu falei, gente, eu em casa eu vou ter que pegar um dicionário e ver o que ele quis dizer com isso. Aí eu cheguei na irmã Agripina. Aí eu, irmã Agripina, o que a irmã está achando dos cultos de doutrina? Aí ela falou assim, Silas, meu filho, eu não estou entendendo nada. Mas tá bom. Irmão, em nome de Jesus, você pode entender. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. É Ele que ilumina, é Ele que ensina, é Ele que guia pela verdade. Todos podem entender a palavra. E se você não entendeu, levanta a mão, questiona, pergunta.
a melhor maneira de aprender é perguntando, é questionando, não vai engolindo tudo não. Terceiro lugar, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Olha o que Pedro disse. Pedro disse assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Olha aqui. Qualquer pastor ou pregador que falasse em Deus me deu uma interpretação. Não. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Deus pode falar de diversas maneiras no mesmo texto, mas a interpretação é uma só. É uma só. É uma só. Nenhum homem, ele produziu. É o Espírito Santo, irmão Eustáquio, que iluminou Moisés. Moisés era quem? Príncipe do Egito. O Espírito Santo iluminou um príncipe, mas o Espírito Santo iluminou Amós, que era o cultivador de sicômoro, boieiro da roça. Iluminou Mateus, que era publicano, mas iluminou Lucas, que era médico. Iluminou Pedro, que era, embora esses fanáticos políticos aí, Pedro também era, andava armado, queria guerra, mas iluminou João, amoroso, pacífico, alguém que é chamado discípulo do amor. Iluminou Paulo. O Espírito Santo iluminou. Então a palavra ela é inspirada por Deus. Em quarto lugar, eu já falei, mas vou repetir. Em quarto lugar, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A oração de Jesus, irmão Elias, João 17 e 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa diaconisa Marli pregou aqui alguns domingos atrás. Herodes, né? Perguntou para Jesus o que é a verdade. O que é? Foi Herodes ou foi Pilatos? Foi. Deu branco agora. É um dos dois. Ou foi Herodes ou foi Pilatos? O que é a verdade? Irmãos, hoje a gente está vivendo um mundo onde não há verdade. Hoje é fake news. É fake news. Mas a tua palavra é a verdade. Qual é a verdade? É a palavra. É a palavra que é a verdade. Se não está na palavra, não é verdade. A Bíblia fala que a igreja é a coluna e firmeza da
verdade. Mas essa verdade é a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é inegociável. Ela é a nossa maior regra de fé e prática. Em quinto lugar, a Bíblia é a revelação de Deus. Quem gosta de revelação, amigo? Tem uns crentes aí que gostam de revelação, né? Eu creio que Deus revela. Eu creio. Nós temos a maior revelação de Deus a nós, é a palavra dele. É a palavra dele. A palavra, olha o que o salmista disse, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A igreja não pode ser alicerçada em revelações. A igreja é alicerçada na palavra. Quem é da roça aí, quando eu era pequeno, eu ia lá para a terra da minha mãe, meu Deus, entre folhas de caratinga, terra do Nélio, entre folhas, e a gente ia lá para a roça, para a zona rural, e voltava à noite, não tem porte, não tem iluminação lá pública. Como a lanterna faz a diferença? Você já andou no breu? Já andou numa rosa? Já andou num lugar onde você não está enxergando, né? Aí, você, na roça a gente fica com medo de cobra, né? E a gente voltava lá da roça, lá, uma lanterna faz a diferença, né? A lanterna do celular hoje ajuda, dependendo do lugar que você estiver, você liga a luz ali e você dá glória a Deus pela lanterna do celular ali. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ela vai nos iluminando onde você pode pisar, onde você não pode pisar, onde você deve ir, onde você não deve ir. A palavra é a revelação de Deus. Para mim, caminhar para o final aqui, ainda falando da revelação, a palavra do Marcos, ela é confiável. Confiável. A palavra é digna de toda aceitação. A gente está vivendo, irmão Cláudio, uma época onde tem pastor famoso falando que quer atualizar a Bíblia. Tem crente. Tem que atualizar. A Bíblia está ultrapassada. E aí eu vou atualizar a Bíblia para aceitar gay, para aceitar lésbica, para aceitar divórcio de qualquer maneira, para aceitar... Não, a Bíblia não é, ela é confiável. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Eu vou falar, eu fui dar aula, há 2 semanas atrás, eu fui dar aula num curso de casais da Assembleia de Deus de Betim. Aí eu estava orando a Deus e esses pastores que estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada, eles dizem que tem 2 textos só, 2 ou 3 textos que falam dessa onda gay.
que é Romanos, que é Sodomitas, lá em Coríntios, efeminados, e aí eles vão dizer, olha só, a igreja precisa atualizar a Bíblia, porque tem um pastor famoso aí agora que ele falou, a igreja dele está aberta para os gays, e gay pode pregar, pode cantar, pode tomar ceia, pode viver como gay normalmente, e pastor já fazendo casamento gay. E aí eu olhando a Deus, eu falei, gente, será que eles estão certos? Será que é verdade? Será que realmente a gente precisa atualizar a palavra? Será que não foi mal interpretado? Será que a igreja errou nos 2000 anos? Será que Deus encobriu para tantos homens estar revelando agora, depois de 21 séculos? Aí eu estava olhando, irmão, e eu falei isso, camarada, a gente tem que tomar cuidado com essas falas, porque não são 2 ou 3 textos, não, são dezenas de textos. Quando a Bíblia fala de casamento, fala de homem e mulher, e eu falando com o Roberto, não usa a palavra cônjuge. Essa palavra cônjuge é a gente que usa. A Bíblia usa marido e mulher. Quando vai falar, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, o homem deve agradar a sua mulher, e a mulher deve agradar ao seu marido. A mulher pague ao marido devida benevolência. Da mesma forma, a mulher ao marido. Jesus disse, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Pedro vai falar, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. São dezenas de textos, Rosa. Dezenas que falam de marido e mulher. Hoje se quer mudar. Vós, cônjuges. Eu vou atualizar. Eu vou tirar marido e mulher e vou colocar cônjuges. Eu vou tirar efeminados, porque foi mal traduzido. Não. A palavra de Deus, ela é confiável. Glória a Deus. Ela é confiável. Se eu tiver que casar gay, eu vou em cana. Eu vou preso. Não vou casar. Ah, pastor, isso aí é preconceito. Não é. É regra de fé. É regra de fé. A Bíblia, ela é confiável. Ela é a palavra de Deus. E Deus, ele disse assim, eu velo pela minha palavra. Tem coisa que eu falei que eu arrependi. Eu arrependi disso. Tem coisa que eu já preguei que eu arrependi. Eu dei um empurrão na minha irmã uma vez porque ela cortou o cabelo. Eu vi que eu estava totalmente ignorante na época. Eu era adolescente, não. Cortar cabelo é do diabo. Eu arrependi. Agora Deus não arrependeu de nada que ele falou. A Bíblia fala que Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado, é errado, é certo. O que é pecado hoje é pecado há 2000 anos atrás. O que é pecado aqui no Brasil é pecado no Japão, é pecado lá na tribo de índio. Se a gente for pregar a palavra no meio de índio que comem gente humana, a gente vai deixar de continuar comendo gente humana? Não, tem que ensinar que é pecado. Ah não, mas aí é a cultura
cultura indígena. Não. A Bíblia é superior à cultura. A Bíblia é superior a qualquer manual de usos e costumes. A Bíblia é confiável, ela é a palavra de Deus. Amém? Agora, em último lugar, eu passei 6 minutos, eu encerro. Em último lugar, repita comigo, a Bíblia precisa ser estudada. Não atualizada, ela precisa ser estudada. Para me pregar aqui, pergunta a minha esposa, são horas e horas de estudo. Eu não posso chegar aqui e abrir a Bíblia e falar com você, não. É claro, tem vezes que Deus ele fala disso. Mas a Bíblia precisa ser estudada. Ontem à tarde eu mandei para o meu está preparado o sermão seu? Porque ele está agendado semana que vem. Aí ele falou, mas já falei que eu esqueço. Não está preparado, não prega. Não terminou, não prega. Por quê? A Bíblia precisa ser estudada. E hoje não tem desculpa. Hoje a gente tem Bíblias de estudo, algumas são boas. Hoje a gente tem bons comentários. Hoje a gente tem bons vídeos no YouTube.